Entre os mitos antigos, havia um monstro chamado Esfinge. Porém, a Esfinge perguntou um enigma a todos os viajantes para permitir a passagem deles. Se eles não pudessem responder ao seu enigma, ela os devorava. Um dia, um jovem chamado Édipo veio e se desafiou a desvendar o enigma. A Esfinge perguntou a ele 3 enigmas. O primeiro enigma é: o que é alto pela manhã, baixo ao meio-dia, e alto de novo à noite? A Esfinge perguntou a ele. Esse jovem Édipo imediatamente encontrou a resposta. É uma sombra, ele respondeu. A Esfinge perguntou o segundo enigma. Há 2 irmãs, uma dá à luz à outra, que por sua vez, dá à luz à primeira. Quem são eles? Vocês não entrariam em pânico quando lhes perguntassem esse tipo de pergunta? Porém, Édipo imediatamente deu a resposta. Ele disse: eles são o dia e a noite. Por isso, a Esfinge ficou muito angustiada. Ninguém deveria saber as respostas, mas ele estava acertando todas. Então, ela fez a terceira pergunta. Qual criatura tem uma voz, e ainda assim, pela manhã, anda com 4 pés? E à tarde, 2 pés, e, à noite, 3 pés? Esse é o famoso. Muitos de vocês já sabem disso. A resposta é: um homem. Porém, já que os tempos mudaram muito, fazer essa pergunta na época atual seria um pouco problemático. Anda com 4 pés, mostra como as crianças engatinham, no estágio inicial de suas vidas. Pela manhã, anda com 4 pés. Que tal à tarde? As pessoas não andam sobre 2 pés, quando estão no auge? À medida que envelhecem, eles dependem de suas bengalas para andar, por isso é comparado a andar com 3 pés à noite. Porém, Édipo respondeu o enigma corretamente. A Esfinge disse: é impossível para um ser humano responder a esses enigmas. A Esfinge pulou na água e morreu em agonia. Essa é a história do enigma da Esfinge. Entre os grandes enigmas, há um enigma que Jesus deu à humanidade. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É realmente o maior enigma. Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. Essa não é a resposta correta? Então, como Pedro pôde saber a resposta? Esse é realmente um assunto muito importante. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens o que Jesus tem, as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Através de sua resposta, podemos entender que o ponto mais importante, para Pedro conhecer Jesus era que ele tinha as palavras da vida eterna. Como Pedro chegou a entender que Jesus tinha as palavras da vida eterna? Vamos para o Evangelho de João capítulo 6, versículo 53, para descobrir como. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Pedro sempre se lembrou desse ensinamento. Já que Pedro tinha uma profunda compreensão de que ninguém, exceto Deus, pode ter a vida eterna, ele reconheceu Jesus Cristo corretamente, que ele é Deus, mesmo que ele tenha vindo a esta terra em carne. Assim, ele pôde responder o grande enigma que Jesus deu à humanidade há 2000 anos. Então, não está profetizado que Deus virá novamente na época do Espírito Santo? Portanto, devemos ser capazes de desvendar o enigma de quem é Cristo, quando ele vier pela segunda vez. Muito obrigado.